a nossa reunião de hoje, ela vai ser sobre eclesiologia, né? Estudo da igreja. Vocês estão me ouvindo bem aí? O áudio está ok, né? Aqui sim. Ah, Os tá, demais aí pode dar isso. tá bom. E é o seguinte, né? O que seria, o que seria eclesiologia, né? É a área da teologia que estuda sobre a igreja, né? Isso inclui aí a sua história, as mudanças que ocorreram também no decorrer dessa história, quais são as crises que a igreja enfrentou na sua história, os impactos, né? Na sociedade, tanto em tempos mais remotos, né? Desde o início, como atualmente também, as doutrinas, o propósito da igreja, e muitos outros aspectos, né, além desses. E é importante a gente entender isso como cristãos para que possamos também compreender a formação da igreja, né, e entender o que mudou desde então, entender as crises, os fundamentos, né, e o que a Bíblia diz sobre essa formação. Tudo isso é essencial para nós cristãos, porque a igreja, como ela é formada por pessoas, por seres humanos, redimidos, né, por Cristo, mas seres humanos falhos, errantes. Então, acho que compreender os nossos erros também no decorrer da história é fundamental para que a gente não cometa esses erros mais, né? E para que a gente também entenda qual é o real propósito e o significado dessa comunidade, né? Dessa assembleia aí, dessa reunião de pessoas regeneradas. E igreja, o que significa igreja, né? Esse conceito, ele é muito confuso, né? Na sociedade como um todo. As pessoas acabam atribuindo o significado ao aspecto físico, né? Ao edifício ali, ao templo, como a gente diz. E, na verdade, esse não é o verdadeiro significado de igreja, né? Não é isso essa não é a tradução, na verdade, dos termos que são utilizados ali na palavra para a definição do que seria a igreja. A igreja, ela é um edifício construído, mas com pedras vivas, né? Lá em Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, fala assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, essas pedras vivas, elas são nós, né? Somos chamados para sermos santos e membros aí da família de Deus, como em Efésios, no capítulo 2, diz assim, a partir do verso 19. Assim, no versículo 19, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, esse é o verdadeiro significado da igreja. Né? Mas vamos entender depois que existe a igreja visível, invisível, a igreja local, universal, mas o sentido geral e amplo de igreja é esse, né? São aquelas pessoas que creram em Cristo, que foram redimidos, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Cristo, Cordeiro Nascente. A irmã Giana até colocou aí uma figura. E essa é a verdadeira igreja, né? E o significado de igreja é esse, né? É uma assembleia. O significado da palavra, a tradução da palavra, é uma assembleia, né? Uma assembleia de pessoas que se reúnem ali, que são chamados para fora, né? Fora do mundo, para viver a vida, uma vida debaixo da fé no Senhor Jesus. E, enfim, acho que a princípio é isso. No início, né, essa é a definição principal do que seria a igreja e de quem seria, né, os participantes da igreja. Pode passar aí, irmão. Pronto, maravilha. Só para a gente ver esse ponto, esse segundo ponto, quais são as origens ali bíblicas, né, da igreja, o início ali da igreja, como é formada a igreja. Tem um texto, né, muito bonito, porque assim, se a gente observar, o ministério de Jesus, ele se inicia, Cristo começa a juntar os discípulos e começa a pregar essa mensagem, que é uma mensagem, como eu posso dizer, contracultural para padrões ali dos povos judeus, que esperavam um Messias político, um Messias que fosse dominar, ser rei de Israel.
e, enfim, libertar de Roma, dos impérios. Mas Cristo começa a pregar uma mensagem que não era os padrões ali que o povo judeu esperava. Tem, né, um texto claro de Cristo quando ele faz uma pergunta, né? Em Mateus 16, eu vou abrir aqui só um minutinho. Ele faz uma pergunta aos discípulos, quem os discípulos dizem que ele é. E aí Pedro diz, né, que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele vai dizer que é, tu és pedra, e, enfim, esse texto é bem discutido, mas e sobre esta pedra, e antes como crer que Cristo é a pedra angular da igreja, ou seja, ele é a pedra que a igreja está fundamentada, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí ele vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Cristo ali instituindo essa organização, esse, como Samuel falou, esse corpo vivo que é a igreja, e sobre a qual o inferno não poderia prevalecer contra ela. E a gente tem, né, todo o início da igreja, Cristo, ou todo o ministério de Cristo, Cristo aí, né, perto de ser morto, ele ora a Deus Pai, pedindo que Deus, que o Pai possa enviar o Espírito, ele vai dizer que ele mesmo enviaria o Espírito com ele, né, estiver lá, enviaria o Espírito para que eles possam ser revestidos de poder, e aí possam pregar, ser capacitados aí. E tem um texto que o próprio Cristo, né, ele fala que recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e sereis o que? Minha testemunha. Essa palavra testemunha é muito forte, que tem a mesma raiz ali grega para a palavra mártir. Então, seria essa testemunha o quê? Aquela pessoa que testifica aquilo que viu e morre por essa verdade. Então, e ele vai dizer que tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, porque tinha essa divisão entre os judeus e os samaritanos, e até os confins da terra, anunciando que esta mensagem seria para além dos judeus, para além do que eles imaginavam ali que seria para os judeus. Não, essa mensagem chegaria em todos os confins da terra. E aí Cristo morre, ele é ressurreto, vitorioso, é assunto ao céu, e a gente vê o texto muito bonito, né, da dispensação do Espírito Santo, em Atos 2. Pedro, ele prega e aí se converte quase 3.000 almas. Enfim, o início da igreja em Atos é muito bonito. Quem já leu Atos sabe, né? A riqueza que é o início da igreja, os apóstolos pregando, sendo cheios do Espírito Santo para pregar, e eles, capítulo 2, só um versículo rapidinho aqui, capítulo 2 ele vai dizer que a comunhão dos cristãos, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, no partir do pão e a oração. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, os quais os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, ou seja, existe uma unidade no início ali da igreja, todo mundo com temor, vários sinais acontecendo. Então, é um início da igreja muito forte em derramamento de poder, de sinais, maravilhas que o Espírito estava operando. Então, Pedro começa a pregar, Pedro, João, tem a pregação lá no Sinédrio. A gente vai ver que esse início da igreja é muito forte, a atuação e a manifestação do Espírito Santo, como fortalecedor, ou aquele que reveste a igreja, capacita e forma a igreja, né? E aí a gente vai ver uma outra questão com Paulo, perdão, antes de Paulo, tem a situação com Pedro, que Pedro é enviado e ele recebe a revelação. Todo mundo conhece esse texto, que Pedro recebe a revelação e batiza Cornélio. Cornélio foi o primeiro gentio a ser batizado, ou seja, a primeira pessoa fora de Israel, fora do povo judeu, a ser batizado. E aí inicia agora Pedro, enfim, batizou Cornélio, e inicia agora toda a missão, onde a igreja vai sendo formada tanto de judeus. Paulo vai tratar isso muito bem em Romanos, né? Tanto de judeu quanto gentios. Enfim, Paulo tem um concílio para Paulo, Pedro explica isso, depois tem um concílio com Paulo para poder se resolver algumas questões com os gentios, mas fato é que a igreja começa a se formar, tanto de judeus como gentios. E aí a igreja agora vai começar a crescer, com pessoas comuns anunciando, as pessoas vão anunciando o evangelho, falando de Cristo, os próprios apóstolos pregando, e a igreja agora começa a crescer. Uma das igrejas fortes e vivas, atuantes aí no início da formação da igreja é a igreja de Antioquia. A gente vê vários textos da igreja de Antioquia sendo uma igreja bastante atuante. Mas aí, queridos, a gente começa as primeiras perseguições, né?
seja, a gente percebe que antes disso, Paulo já perseguiu a igreja, depois o Senhor converte Paulo, e a gente começa a ver as primeiras perseguições. Paulo tem algumas viagens missionárias, o evangelho sendo pregado tanto, né, ali para os gentios. Paulo mesmo vai dizer que ele é o apóstolo dos gentios. Então a gente vê Paulo com viagem missionária, Paulo, Barnabé, depois Timóteo, Lucas, a gente vê todo o Espírito direcionando para poder pregar tanto ali na Ásia Menor, em toda a Ásia Menor, em todas aquelas regiões. E a gente vai vendo agora, posteriormente, né, a igreja crescendo, mas também as perseguições crescendo, né? E a gente percebe que teve a primeira perseguição com Nero, o imperador Nero foi um dos imperadores que perseguiu a igreja, né, ali no primeiro século ainda, no ano ali 54 a 60, mais ou menos. Você percebe que, Pedro e Paulo é morto nesse período, e só fica só quem? João. João, né? Tem uma história, queridos, eu sei que é muito longo, eu não vou me alongar com relação a isso, mas tem uma história que Nero, ele incendia Roma, e aí ele coloca os cristãos, a culpa nos cristãos, e nisso existe, aumenta essa perseguição, mas enfim, Pedro, Paulo, alguns discípulos começam a ser mortos, só sobra um dos apóstolos, que é João. Mas aí, depois de Nero, né, vem Domiciano, 81 depois de Cristo ali, e aí ele também perseguição, e João é exilado para a ilha de Patmos, e lá ele recebe a revelação do Apocalipse, mas a gente crê que a igreja nunca parou de pregar, de crescer, de anunciar. Por quê? Porque é o próprio Espírito que capacita as pessoas para pregar o Evangelho, para ser o quê? Como o próprio Cristo falou, testemunha. E aí no início do século II, a gente vê os pais da igreja, ou seja, pessoas que viveram com os apóstolos, que viveram com os discípulos, e começaram a pregar, a ensinar o povo, e a gente tem vários pais da igreja como mártir, ou seja, pessoas que morreram por amor do evangelho aí no século II, ou seja, perseguições eram muito fortes nesse período. Tanto, a gente tem exemplo de Inácio de Antioquia, que foi um mártir da igreja, Justino mártir, isso aí já em 165 ali depois de Cristo. Ou seja, vários mártires, vários pais da igreja morrendo pela pregação do evangelho. Morrendo para quê? Para anunciar o evangelho e fortificar a igreja. Ou seja, tem uma frase, né, que o sangue dos mártires é o que é a semente do evangelho da igreja ali. Por quê? Porque foram pessoas que morreram para que hoje a gente pudesse ter a palavra, a igreja está formada, a gente crê no poder e na atuação do Espírito Santo em conduzir toda a história. E aí no século II já começam a aparecer heresias, no gnosticismo e outras heresias aí começam a florescer. A gente não vou entrar nesses detalhes, acho que Samuel vai comentar isso no final, né? Mas a igreja, ela, por atuação do Espírito Santo, ela vai crescendo e também vai respondendo essas heresias, esses problemas que vão ocorrendo na igreja, enfim, desde a formação do cano, como também os credos que foram feitos para poder alicerçar as bases da nossa fé. Mas aí, enfim, continuam as perseguições com o Diocleciano, o Império Romano ali. Fato é que a igreja cresce, mas eu só queria só chegar aqui agora com relação a Constantino, que chega um momento que Constantino, né, ele é um imperador ali de uma das províncias de Roma, ele se torna imperador de todo o Império Romano, e ele disse que viu uma revelação, que Deus garantiu ele aquela vitória, que Cristo, né, garantiu aquela vitória, e ele se converte ao cristianismo. Alguns historiadores dizem que a mãe dele já era cristã, mas fato é que Constantino ele se converte ao cristianismo e a perseguição agora aos cristãos acabam diminuindo ou não tendo mais, e depois, posteriormente, o cristianismo vai se tornando religião oficial do Estado, ou seja, a igreja passa de um momento de perseguição fortíssimo, desde Nero, Diocleciano e outros imperadores romanos, para agora a religião do Estado, com Constantino. Isso aí já, né, 300 e pouco depois de Cristo. Então, fato é que uma coisa que eu queria, né, destacar nesse ponto aqui é que é o poder do Espírito Santo em preservar a igreja, que foi o próprio Cristo que falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, mesmo debaixo de perseguição, de lutas, de morte, os mártires que lutaram, heresias que foram sendo introduzidas no início da igreja, mas o próprio Cristo, pelo Espírito Santo, ele fortaleceu a igreja, tanto ajudando no poder, para poder eles pregarem e não desistirem diante de ameaças e mortes, mas também em relação à doutrina, à parte teológica da igreja.
Essa enfim, queria comentar sobre essa questão de origem bíblica e história ali do início da igreja. Bom, depois de falar um pouco sobre a origem, sobre o próprio significado da igreja, sobre o que é a igreja, né? Agora a gente entende um pouco sobre o propósito e a função da igreja no mundo, né? Deus, ele tem um papel para a igreja, né? Ele tem uma função, tem um objetivo para a igreja, um ou mais de um, né? Objetivo para a igreja, que também é, como muita coisa no nosso meio, na sociedade, para muitas pessoas confuso, né? É importante entender o propósito e a função, até para que a gente saiba fazer, cumprir com o nosso propósito, com a nossa função de maneira adequada, né? Com relação a esse propósito da igreja, nós temos aqui alguns dos principais pontos, seria a divulgação do evangelho de missões, né? Então, o ensino, o serviço, a adoração a Deus, a comunhão entre os membros ali. Esses seriam, assim, os papéis principais, além também, claro, de ter digamos, um serviço, né? Uma função social. Isso também faz parte do propósito da igreja. Mais à frente eu vou comentar um pouco sobre isso, mas é importante a gente entender que esse também é um propósito, né? Esse também faz parte da função da igreja. A igreja, ela foi estabelecida por Deus para adorá-lo, né? E glorificá-lo de maneira a proclamar o evangelho ao mundo, né? Como sendo uma ferramenta de santificação dos santos, né? A igreja cumpre esse papel, essa missão, através justamente da sustentação e da propagação da palavra de Deus. É o que Paulo, né, diz lá em Efésios, capítulo 4. E diz que, que a igreja ela tem, digamos assim, nesse versículo específico, fala que tem 3 objetivos distintos, né, que seria manter a sua unidade específica em Cristo, funcionando como... Deixa eu só ler antes o versículo, que eu acho que vai ficar melhor para a gente compreender. Depois eu falo sobre esses pontos. Deixa eu só pegar aqui na Bíblia que está fechado, tá? Quem quiser acompanhar em Efésios capítulo 4, do 9 ao 16. Aqui já está aberto. Diz assim: o que significa ele subiu, senão também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, e até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetue o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Então, nesses versículos aqui que eu li, nós vemos um pouco, né, ou muito da atuação da igreja, do papel da igreja e que é designado por Deus, né? Então temos aí a manutenção da unidade específica na pessoa de Cristo, funcionando como uma comunidade, né? Uma comunidade interdependente no sentido do mundo, né? Mas dependente, claro, de Cristo. Então, de acordo com a palavra, a igreja ela é esse corpo, como Ian falou mais cedo, de crentes que são unidos, e essa unidade ela precisa ser fomentada e vivida, né, nas atividades ali diárias da igreja. Por isso que ninguém consegue ser igreja sozinho, por isso que é impossível você ser crente e viver fora do corpo, né? Viver, a pessoa não subsiste, né? Não dá para você crer e viver desigrejado, viver fora da igreja. Então, faz parte do papel de um cristão estar dentro da comunidade, viver essa vida em comunidade, viver a vida da fé em comunhão com
com o corpo como um todo. Então é através dessa unidade que a igreja ela é justamente chamada para funcionar como comunidade, né? De indivíduos que se juntam, né? E se confraternizam e trabalham juntos justamente para essa edificação mútua, né? Como o apóstolo citou ali na passagem que a gente leu. Então, além dessa comunhão, né? Dessa união, temos também esse crescimento em pureza e na busca aí da santidade pessoal e corporativa, como a gente leu. Então, quando o corpo da igreja ele funciona seguindo aí o propósito pelo qual ele foi criado por Deus, ele se torna aí um meio de santificação para o povo de Deus. Então, um dos objetivos é que a igreja, de modo individual e de modo coletivo, seja moldada segundo a imagem perfeita e a estatura de Cristo, né? Então, juntos, cada um como um membro do corpo, é que a igreja é edificada mutuamente. E permanecer firme na palavra, seria um outro aspecto aí que foi também citado pelo apóstolo, de modo a crer e proclamar na verdade de Cristo. A gente tem aí a igreja como um meio pelo qual a palavra ela é proclamada e ela é levada, né? Então essa eu diria até que é a função principal ali, que é fazer com que o conhecimento da verdade chegue àqueles que ainda não o têm, né? E principalmente, eu acho que num tempos em que o conhecimento, né, o entendimento dessa verdade ela é tão confusa, eu acho que é muito importante a gente entender isso, a fim de que a gente não se perca nesse propósito, né? Ali uns versículos que a gente colocou, tá assim, a igreja deve ministrar a Deus, a seus membros e ao mundo, né? Que seria um aspecto aí da adoração. E a pregação fiel da palavra e do ensino. E aí a evangelização e as missões. Então são aspectos aí que são fundamentais, né? Que são muito importantes para que a vida em comunidade aconteça de forma verdadeira, de forma genuína, como Deus nos criou e como Deus deseja que a igreja o faça. Né? E o aspecto que a gente citou mais cedo, social, também isso faz parte da igreja, né? Claro que a gente não pode confundir isso como sendo a totalidade, ou como sendo a coisa mais importante a ser feita. Esse não é o objetivo principal da igreja. A igreja tem sim essa função também. Em Tiago diz assim: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, esse é um aspecto importante da igreja também. Né? Aqui a gente pode resumir isso a falar de obras sociais, né? De causas sociais. Mas esse não é o cerne, esse não é o fundamento principal, esse não é a principal missão da igreja, né? Do evangelho. Até houve aí alguma distorção, né, no decorrer da história. A gente conhece a história dos liberais e dos fundamentalistas que se contrapunham a essa ideia, mas não é isso. Essa não é a principal missão. Embora isso seja parte integrante, não é a totalidade. Então a gente precisa ter essa compreensão para não cair justamente em um reducionismo, né? A nossa missão enquanto cristãos ela é muito maior que essa, que só isso. Mo, perdão te interromper. A gente vê um exemplo disso, de que quando uma teologia ela usa um pedaço da função da igreja, que, como você falou, é a missão, como o todo da igreja, o todo da missão da igreja. Que a gente vê, por exemplo, em grupos católicos, né, a teologia da missão integral. Achar que todo o papel da igreja é a função social. E obviamente, uma heresia, um problema muito grave da compreensão do que é a igreja, né? Sim, sim, sem dúvidas. É uma parte, né? Isso também é parte. A gente não pode desprezar a importância dessas questões. E isso é uma maneira também de propagar aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Mas quando a gente reduz o Evangelho, a palavra, a isso, a obras sociais, a gente perde o principal.
que é justamente levar a palavra de Deus, né, que é a salvação para todo aquele que crê. Então, esse é o principal, esse é o fundamento principal da igreja. E a gente não pode perder isso de vista, lógico. Assim, falando da história da igreja, recentemente assim, se a gente for comparar desde o início da igreja, houve assim, essas distorções, né, como o Irlan falou, do liberalismo, que tentou reduzir esse papel da igreja. Mas isso foi, né, enfrentado aí pelos fundamentalistas, né, de maneira muito, enfim, esse é um episódio muito marcante, né, da história recente da igreja. E não sei se todos conhecem, mas é importante também a gente conhecer, justamente para não cair naquilo que a gente falou lá atrás, de não incorrer em erros, né? Principalmente num momento como esse que a gente vive na sociedade, porque é um momento em que essas questões assim sociais elas ganham um peso muito grande. A gente vê pessoas, mesmo crentes, que acabam absorvendo esse tipo de conhecimento e acaba confundindo as coisas, né? Confundindo a nossa missão, o nosso propósito, o nosso objetivo principal. Pode passar aí para a gente ver se tem mais alguma coisa. Maravilha. Aí nós, continuando nossa apresentação, falar um pouco sobre o modelo de governo eclesiástico. Então, modelo de governo da igreja. Isso, quando a gente fala sobre o modelo de governo da igreja, nós temos a questão aqui é definir onde reside essa autoridade dentro da igreja, né? E quem é que vai exercer essa autoridade na igreja. Existem várias formas de governo da igreja, mas todos vão concordar que, primeiramente, é Deus que tem a autoridade final. Ou seja, quando a gente fala assim de a autoridade da igreja, o modelo de governo, a gente sabe que esse governo, primeiramente, é de Deus, pela igreja, em Cristo é a cabeça, mas dentro da organização da igreja, a quem Deus designa essa autoridade para administrar a igreja. E aí vai haver divergência nesse entendimento. Existem modelos de igreja que a gente chama episcopal, presbiteriano, congregacional, esses são os mais conhecidos, maiores, e também alguns que a gente chama assim, sem governo, né? Praticamente isso. Você não tem uma autoridade firmada ali em pessoas. O primeiro governo, falar sobre o governo episcopal, o governo episcopal a gente pode dizer que é um governo que é estruturado onde a primazia da autoridade seja está no indivíduo, no bispo. O bispo, existe uma figura central onde ele exerce uma autoridade sobre a igreja. E aí existe ali, depois do bispo, as outras funções, abaixo do bispo, o diácono, outras funções, mas o bispo tem uma autoridade maior sobre a igreja. Isso é visto mais claramente na Igreja Católica. Também existem outras igrejas também, na Igreja Anglicana, a Igreja Evangélica Anglicana, que é episcopal. E existem algumas outras igrejas também que existe esse modelo de hierarquia governamental. Mas principalmente a Igreja Católica Romana e a Igreja Anglicana. Ou seja, existe uma figura. Por exemplo, na Igreja Católica Romana a gente vê a figura do Papa. Existe a liderança do Papa sobre as outras pessoas, e dali né, a autoridade maior é o Papa. Esse é um modelo onde existe ali o indivíduo como liderança principal. Existem outros modelos de igreja, que é, por exemplo, a presbiteriana, forma de governo presbiteriana, que é um sistema de governo, né, que coloca autoridade em determinado ofício, ou seja, existe um, um, um grupo, e esse grupo recebe essa autoridade. Que a gente chama o presbítero, no presbitério, que recebe essa autoridade para que dali saia, né, as decisões da igreja. Aí, no caso, a gente vê que no modelo presbiteriano, essa autoridade é exercida ali por uma série de concílios. Existem concílios em igrejas locais e concílios maiores em nível nacional, que existe autoridade para determinar a doutrina, forma de organização, como a igreja vai proceder. Ou seja, o modelo presbiteriano é dividido por grupos, e essa autoridade está em grupos, e esses grupos em concílios, essas reuniões desses grupos para decisões. E aí tem
A principal igreja, né, no Brasil é a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a igreja que tem essa forma de governo. Outra forma de governo, diferente desses dois, é o modelo congregacional, que é uma terceira forma de governo, né? Esse modelo congregacional, a autoridade não está em uma liderança única, não está nesse grupo de liderança, de concílio, mas sim, como a gente fala, o próprio nome já fala, né, na congregação. É a congregação que tem essa autoridade. No caso, os indivíduos têm mais autoridade. Ou seja, a autoridade não está em uma pessoa, num grupo, mas sim em todos os indivíduos da igreja, todos os membros da igreja. Então, num modelo congregacional, todas as decisões, aquilo que vai ser essa autoridade vai ser é, determinado por todos os membros, né, com o colégio dos membros, uma votação, a partir de votação. Então, esse é um modelo mais congregacional. Ou seja, cada igreja, aí tem mais liberdade em cada igreja local, né? Aqueles membros daquela igreja local definir o pastor, definir a questão de orçamento, entre outras coisas. Esse é um modelo mais congregacional. E aqui no Brasil, uma das principais igrejas que detém esse modelo é a Igreja Batista. Aí a gente pergunta, a gente falando sobre nossa instituição, a CCB acaba sendo um pouco uma mistura, né? Um modelo episcopal, presbiteriano também. Está bem distante do modelo congregacional, mas tá uma mistura um pouco aí do modelo episcopal e presbiteriano, que a gente tem a figura de uma liderança, que é o presidente, mas que esse presidente também existe ali aqueles concílios, aqueles grupos, né, que a gente chama de grupo dos irmãos mais antigos. Então, esse presidente e o grupo da presidência também não tem uma liderança total, mas também depende, né, desse grupo, que a gente chama, né, de grupo dos anciãos mais antigos, para tomar decisões e a, seguir a liderança da igreja. Bom, Quer falar? eu acredito que a gente esteja mais próximo do episcopal, do episcopal, por conta que o Brás é muito centralizado. Você percebe que o modelo episcopal é muito centralizado, aí não só na figura de uma pessoa, mas na figura daquela administração ali, do Brás. Então a gente acaba, não completamente, mas a gente se assemelha muito ao modelo episcopal. Sim, sim, mas é isso. Como eu falei, tem a questão que a gente chama no grupo dos conselhos anciãos mais antigos do Brasil, tem irmão de vários estados, então, tipo, assim, tem uma diversidade, e, querendo ou não, a liderança sozinha, a gente sabe que não resolve tudo, precisa desse grupo. E aí acaba, né, sendo mais um modelo também um pouco presbiteriano, para mim, junto essas duas formas de governo. Queridos, mas falando sobre isso, é importante entender também que existe a questão, né, o sacerdócio universal de todo crente. Nenhum modelo de governo pode nos colocar como a liderança e dessa intermediação entre o crente e Deus, entre o crente e a missão que Cristo passou para todos os cristãos. Então, veja que igrejas que colocam, né, a liderança como uma forma de governar o cristão, isso na verdade, isso é antibíblico e foge totalmente daquilo aquilo que Deus determina. Então, o cristão, ele tem, né, uma liberdade entre ele e Deus. A gente chama de sacerdócio universal, esse termo, é dizer que todo crente, todo cristão, ele é um sacerdote. Então, todo crente, ele ministra diante de Deus, adora a Deus, sem intermédio de ninguém. E todo cristão também, ele segue também aquele que são a missão da igreja, anunciar o evangelho, levar as boas novas e curar, profetizar em relação aos dons, mas todo cristão, ele tem esse sacerdócio sem depender de nenhuma liderança. Que é uma relação, uma ligação direta a Deus, sem o intermédio, a não ser o de Cristo, né? Ele é o mediador. E é depois da sua morte que nós temos esse livre acesso, né, Nelon? Sim, sim, perfeito, Samuel. Eu sou o único mediador entre Deus e o homem, é o próprio Cristo, né? Cristo. E não existe uma liderança humana que fique nessa intermediação. Ou seja, qualquer um que pregar ou ensinar essas coisas é heresia. Luan, só para problematizar um pouco, né?
A gente vê vários exemplos disso em igrejas, por exemplo, né, que colocam a figura de um pastor ali, a figura central daquela igreja, e, enfim, você vê igrejas com a frente lá, com a foto do pastor, o pastor é o líder, ele é o cabeça de tudo, ele sempre que faz tudo. A gente vê vários problemas nesse modelo, que geralmente são em igrejas neopentecostais, você não tem uma liderança plural, você não vê pessoas, o pastor sendo discipulado, ou enfim, tendo a quem ele cobra, quem cobra ele. Mas enfim, a figura do pastor é muito centralizada. E aí você vê que nesses movimentos a gente percebe muito problemas no sentido de que tudo que a pessoa vai fazer, ela precisa perguntar ao pastor se o pastor existe se ele dá aquela liberdade espiritual, enfim, tem toda essa mística, mas também isso acontece muito também no nosso meio. E a gente vê muito isso você só pode, a gente tem nesse exemplo, obviamente a palavra ela nos guia, mas no sentido de que a gente, às vezes só pode ir para algum lugar, só pode comprar tal coisa, se você buscar tal palavra, ou isso ou aquilo, fica parecendo que a gente precisa, a gente tem um mediador entre nós e Deus, que é alguma coisa que você vai buscar lá no culto, entende? Então, sempre é problemática essa ideia de que a gente precisa, que na liderança tá toda essa sua necessidade de você chegar a Deus ou de alguma resposta de Deus, tá na liderança e não nessa sua comunhão com o Senhor. No caso direto, como vocês comentaram, Cristo sendo esse nosso mediador. A gente viu muito disso na pandemia, né? Quando fechou-se o culto, a igreja, e muitos cristãos não tinham, né, a capacidade, ou seja, não tinham preparação para poder ministrar um culto com sua família, nem sequer abrir uma oração, né, para orar em casa com sua família, ou seja, porque criou-se uma dependência da liderança, de todo o culto, ou seja, é o irmão fulano que vai, irmão ali da minha liderança, o meu ancião, o meu cooperador, que abre oração, que prega, ou seja, o cristão é um cristão muito apático à sua missão dentro do corpo da igreja de Cristo, e sim somente e ouvir e assistir. Então, quando veio a pandemia, ou seja, necessitou dessa nossa liderança individual, cada um buscar Deus mediante a oração, anúncio da palavra, a leitura da palavra e meditar no texto bíblico e ser ensinado por Deus através da palavra individualmente, ou seja, não necessitando, né, ter uma liderança ali da igreja, ou seja, uma boa liderança eclesiológica, ou seja, da igreja, é aquela liderança que lhe incentiva a você individualmente, a você sozinho, você conseguir ter as ferramentas para poder ter seu relacionamento com Deus, através do devocional a Deus, e levar essa mensagem para outras pessoas. Você nos preparar para isso, para o nosso relacionamento com Deus e para o nosso relacionamento com o próximo, e anunciar o Evangelho. Ou seja, a gente vê que muitos cristãos hoje não sabem anunciar o evangelho, não sabem evangelizar, não sabem comunicar as verdades que acredita para outras pessoas. Por quê? Porque depende muito, não. Só vou levar aquela pessoa para a igreja. Levando aquela pessoa para a igreja já tá bom. Ela lá vai aprender com o cooperador, com o ancião. Isso é um problema muito grave. A gente tem que saber também defender a nossa fé, levar o evangelho. Isso é nosso papel. Tá bom. Próximo. Aqui tinha um slidezinho aqui, eu acabei não passando. Então, tem o modelo episcopal, como a gente foi falar, né, que centraliza decisões numa pessoa só, no presidente, o congregacional, porque a igreja, né, tem os membros, tem essa autoridade de tomar decisões. Gente, só com um comentário sobre a história da nossa igreja, o irmão Luiz Franciscon, fundador da congregação, ele tinha, né, o desejo, e tem isso escrito, que o modelo que ele desejava para fazer, né, na congregação, que a congregação fosse um modelo congregacional. Então, modelo de governo congregacional. Tanto que ele critica muito a centralização da administração Braz, até mesmo a criação de uma instituição. Bem que isso eu acho que foi até um erro, né, dele, que não querer criar uma instituição, porque na verdade é necessário uma burocracia que existe do país, da lei do país, eu acho que era fundamental, mas ele era muito contra esse modelo, né, mais presbiteriano, episcopal, que hoje, atualmente, a CCB se encontra. Cinco. Significado aí, práticas do sacramento. Esse é um assunto curto também. Eu coloquei sacramentos / ordenanças, porque depende muito da forma como cada igreja chama, né? Algumas chamam de ordenanças, principalmente as evangélicas. Mas eu também
enfim, é chamado de sacramento para alguns. Essa palavra sacramento, ela não necessariamente aparece, né, na Bíblia, mas o significado, o sentido é encontrado lá. Esse é um termo que é usado, como eu falei, de maneira mais forte no catolicismo, mas com a diferença que lá na Igreja Católica eles colocam 7, né? Nós não somos católicos, mas eu acho que é importante falar sobre isso também. E alguém falou alguma coisa? Ah, slide, foi o Jean que fez, tá mesmo? E aí, enfim, tem essa questão aí dessa diferença, né? Da forma como a Igreja Católica entende e da forma como a Igreja Evangélica, de um modo geral, né? São muitas igrejas evangélicas, mas de um modo geral também entende. A Igreja Protestante, ela entende, de um modo geral, como sendo dois, né? Que é a Santa Ceia e o batismo. E a Igreja Católica, algumas igrejas protestantes também incluem o casamento como sendo aí uma ordenança, um sacramento, mas, assim, não é bíblico, né? Instituir o casamento como sendo uma ordenança ou um sacramento. Embora a Igreja Católica o faça, né? A Igreja Católica tem o batismo, que seria um elemento aí necessário para a salvação, para a purificação dos pecados, é um entendimento católico. Qualquer semelhança com a CCB é mera coincidência, tá? A confirmação, que seria a crisma, a Eucaristia, que seria a Santa Ceia, a penitência, que seria ali a confissão, a unção, seria ungir os doentes, a ordem, que é a ordenação dos líderes, né? E também o casamento. Mas, como eu falei, isso assim, é diferente, né? Para nós que somos cristãos, a gente tem como sendo aí as ordenanças, o batismo e a Santa Ceia. Passa o slide para mim, por favor, Luan. Aqui a gente tem um texto bíblico que fala sobre, que diz assim: então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água. Quem impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Então, esse é um texto que fala sobre o batismo, né? E como nós entendemos o batismo, né? Diferente dos católicos, nós cremos que o batismo, a salvação não está ali, a purificação não está no batismo, mas é um símbolo da fé, né? É uma maneira de simbolizar, e aí para a comunidade, de maneira voltando-se para a igreja, né? Para a comunidade, para a igreja, que nós cremos em Jesus Cristo, né? Que nós cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. É um, digamos, um rito de entrada, digamos assim, no corpo. E a Santa Ceia, que também é uma ordenança. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. E aí a questão da ceia, né? Que é uma ordenança. Qual é o termo bíblico que tem? Continuamente, né? Acho que é esse termo, frequentemente, alguma coisa assim, se eu não estou lembrado exatamente qual é. E aí a gente tem essa divergência, né? Algumas igrejas fazem semanalmente, outras fazem mensalmente, outras anualmente, ou a congregação anualmente, que isso, assim, é passível de ser questionado também. Mas, enfim, é assim que funciona, né? Tem alguma coisa mais depois? Pronto. Aí agora. Oi? Você ia falar alguma coisa sobre o ponto anterior? Não. Tudo maravilhoso. Então, falar sobre a natureza e a importância da comunhão entre os membros da igreja. Uma coisa que é importante a gente falar é que a igreja, ela é una no sentido de única. Não existe duas igrejas, não existe dois corpos de Cristo, não existe duas noivas de Cristo, são figuras usadas, né, no Novo Testamento para definir a igreja, e a gente precisa entender que a igreja, ela é somente uma, ela é una. No credo niceno, muito importante, né, diz que creio no Espírito Santo,
e na igreja una, santa, católica e apostólica. No credo apostólico também diz, né, que nós cremos na igreja una, ou seja, definindo que os cristãos acreditam que a igreja, quando a gente fala igreja, só existe uma igreja, não existe várias igrejas. Existe somente uma igreja. A igreja é esse corpo de Cristo, como foi falado no início sobre a definição da igreja. Então, queridos, existem muitas figuras que o Novo Testamento utiliza para falar sobre essa unidade, mas também sempre toda figura que utiliza para falar de unidade, também existe figura falando sobre diversidade. Assim como Paulo escreve que a igreja é um corpo, o corpo de Cristo, fala que dentro desse corpo existem vários membros, ou seja, uma diversidade, né, de membros. Existe também várias figuras que apontam que existe diversidade na igreja. A igreja ela é una, mas também ela é diversa. E aqui eu vou trazer, né, sempre existe uma discussão. Então, a igreja católica, alguns católicos romanos vão dizer, mas se a igreja é una, a única igreja que é una é a igreja católica, a apostólica romana. Mas sabe que isso não é verdade, que também existe, né, outras igrejas. Mas a gente leva esse questionamento. Como pode a igreja ser una, ser somente uma, mas tem várias denominações, de diversas denominações? E aí, a gente vai entender que a unidade da igreja, ela não está na denominação, ou seja, não é para ser todos a mesma denominação, não são todos iguais. Porém, essa unidade está na nossa crença, aquilo que nós confessamos, aquilo que nós acreditamos. É por isso que é importante entender que todos os cristãos eles vão defender e anunciar as mesmas verdades. Então, as verdades do Evangelho, então existem as verdades, aquelas doutrinas que são basilares à fé cristã, em que ali está a unidade da igreja. Que a gente chama, né, de ortodoxia. A ortodoxia cristã é um termo muito amplo, discutido, mas basicamente aquilo que é a unidade da igreja. Uma igreja uma igreja professa todos a mesma coisa. Então, a nossa unidade está naquilo que nós professamos. Então, isso vamos discutir. E aí, queridos, essa unidade, ela foi ensinada pelo próprio Deus. Foi o próprio Cristo que disse que, né, que a igreja tem que ser unida, única. Não pode haver divisão nesse corpo. Esse corpo tem vários membros, uma diversidade, e é bom que haja diversidade, porque um corpo ele só consegue funcionar bem se os membros forem diferentes. Não há lógica membros serem todos iguais e o corpo funcionar bem. Então, para que o corpo seja diferente, há uma diversidade nesse corpo. E o próprio Cristo ensinou isso. Então, a gente precisa compreender que mesmo nós com a nossa diferença de denominações e forma de adoração, em formas de governo, de igreja, em forma de diferentes maneiras, né, dessa adoração, nosso serviço a Deus, porém, todos nós adoramos e servimos ao mesmo Deus e cremos e confessamos as mesmas doutrinas principais. Então, queridos, a diversidade é bom porque o nosso Deus, primeiro ponto, é que também o nosso Deus também existe uma diversidade nessa unidade. A gente acredita e confessa um Deus que é uno e trino. Um Deus que é mas também é três em pessoa. É um em essência e três em pessoa. Então, existem três pessoas dentro dessa trindade, dessa unidade divina. Veja que a diversidade não é algo que foi criado pelo homem, mas criado pelo próprio Deus. O próprio Deus é diverso em si mesmo. Então, a igreja reflete isso. A igreja cristã, ela reflete o próprio Deus, que também é uno e trino. Luan, só um comentário rapidinho. Só uma oração, eu queria citar a oração de Jesus, né? Tem várias os evangelhos relatam várias orações de Jesus, mas poucas delas são descritas, né? Aquilo que Jesus orou. Uma delas está em João 17, que Jesus vai orar, né, por si, depois ele ora pelos discípulos que estão com ele, e depois ele vai orar por todos os crentes, ou seja, pela igreja, né? E ele vai dizer assim: minha oração não é apenas por eles, né, os discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. E aí ele vai falar no versículo 21, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o que ele vai falar no 22 agora. Deles, a glória deles, né? A glória que me deste,
para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados, e aqui é importante, à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. E aí no final ele vai dizer, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é que a gente possa ser levado à plena unidade, para que o mundo conheça a obra do Senhor. O mundo vai conhecer a Deus, a obra de Cristo, através do nosso amor, da nossa unidade. Então, às vezes, eu já citei isso, né? E que às vezes a gente fala muito que a igreja é conhecida como a igreja do glória, a igreja disso, a daquilo. E, claro, eu estou falando da nossa denominação, mas qualquer outra igreja, a gente deve ser, os cristãos devem ser conhecidos pelo amor, pela unidade. Independente, mesmo dentro da nossa diversidade, que já existem. Porque, querido, a gente vê que a igreja, ela, para concluir já, a igreja ela não é uma realidade somente humana, né? Ela também, ela foi fundamental, foi criada por Deus e é uma realidade também espiritual. Ou seja, a gente existe a igreja visível e aquilo que nós chamamos da igreja invisível, que acho que você comentado. Então, essa unidade está nessa igreja invisível, em que são pessoas de todas as tribos, tribos, povos, línguas, ou seja, de todos os lugares, mas também na sua diversidade de organização. Somos organizados de forma diferente, mas estamos na mesma unidade, na mesma crença, na mesma unidade daquilo que cremos e confessamos. Aí, uma outra metáfora que eu notei aqui, que é bem bonita, que o Novo Testamento também traz, que é essa unidade na diversidade, é sobre a questão matrimonial. Você vê que a palavra que nós somos agora uma só carne, mas uma só carne é unidade, mas dentro dessa unidade existe dois corpos diferentes. Veja dois corpos numa só carne, ligados, né, em unidade. E aí ela vai fazer essa união, né, de Cristo com a igreja, ou seja, com o matrimônio também. Então, veja que sempre a palavra nos mostra essa unidade, e dentro dessa unidade há uma diversidade. E Deus é glorificado de várias formas. Porque, queridos, nenhuma igreja, nenhum cristão sozinho e nenhuma igreja denominacional, ela representa a totalidade da igreja de Cristo. Ela representa uma parte, uma fração da igreja de Cristo. E louvado seja Deus por isso. Nós representamos e nós alcançamos aqueles que Deus nos permite alcançar da maneira que nós somos. Por exemplo, a nossa instituição, a CCB, glória a Deus pelo evangelho que é pregado e as pessoas que alcançam o evangelho em nosso meio, mas louvado seja Deus também porque Deus preparou outros irmãos de outra forma, de outra maneira, para também levar o evangelho para onde nós não conseguimos levar, para adorar a Deus de uma forma diferente, para expressar também a beleza do caráter de Deus de outra forma. E louvado seja Deus por isso. E é por isso, querido, que a gente sempre incentiva, sempre que vocês puderem participar de um culto, em outra instituição, em outra igreja também cristã, para vocês também perceber que existe a beleza em nós, na nossa forma de adoração, no nosso culto, nossa liturgia, mas também existe beleza em outras liturgias, em outra maneira de adoração, a gente participar do corpo de Cristo, nessa diversidade do corpo de Cristo, nos faz sentir, perceber a beleza, né, dessa diversidade. É isso. Samuel, próximo. Deixa eu ver aqui. Você ia falar, né, querido? Não, mas eu não tenho mais o que falar, não. Por favor, eu falei demais. Não falou, não, tá ótimo. Foi uma fala de Irlan que eu ia só comentar mesmo, que realmente essa questão, assim, o fundamento principal pelo qual nós devemos ser conhecidos não são questões secundárias, né? Muito embora isso, a gente entenda que isso faça parte da dinâmica social da coisa, né? De a gente olhar para uma coisa e ver características que fazem a gente se identificar, mas o fundamento principal realmente não é esse, né? O fundamento principal não está em coisas secundárias ou aparentes, né? Como muitas vezes a gente vê. Por exemplo, a gente olha para uma pessoa e reconhece que aquela pessoa é crente, às vezes pela saia longa, ou às vezes pelo cabelo longo, às vezes porque não pinta a unha e tal. Então são coisas realmente secundárias, assim, que está tudo bem, são os costumes de uma instituição, se isso não for imposto, se não for um legalismo, faz parte da liberdade, cada um faz como quer, mas isso não é
realmente o essencial, né? Não é o principal, não é aí que está a verdadeira fé, né? Não são coisas que a gente deve tratar como sendo aquilo que realmente caracteriza o cristão genuíno. Porque, como você falou, às vezes tem pessoas de outras denominações que também são crentes, que também fazem parte da igreja de Deus, que fazem parte do corpo, mas que exteriormente, assim, olhando a gente não identifica, né, com a irmã pentecostal aí. que a irmã falou. Exato. E a gente não pode tratar isso como essencial. Perfeito. Você faz a separação nesse momento daquilo que é essencial, doutrina essencial da fé, aquilo que é secundário, né? É importante. Uma coisa que foi colocada aqui no slide, a Jane colocou muito bem, é falar sobre essa ideia de que a igreja nunca é vista na Bíblia como assim, essa individualidade, né? No sentido de eu sozinho sou a igreja. Essa frase não existe. Eu sou a igreja. Não. Nós somos a igreja. A igreja é um corpo, a igreja, as metáforas utilizadas sempre, né, de um conjunto que unido torna-se a igreja. Então, aí, o cristão ele não pode viver isolado. Você não pode ser cristão sozinho. Eu vou viver em unidade com os demais. Samuel, próximo slide, meu filho. Pronto. Luan até tocou nesse ponto aí. São alguns pontos também que são importantes aqui a gente diferenciar, né? O que seria a igreja institucional, a visível, daquilo que é a igreja espiritual, né? Invisível. Então, o termo visível e invisível, eles foram cunhados, né, no contexto da teologia cristã para descrever justamente esses diferentes aspectos da igreja. A igreja visível, ela seria a instituição, né, concreta, a organização da igreja, a estrutura organizacional, que inclui aí as estruturas, os membros, a liturgia, os sacramentos também, né, aquilo que a gente vê, né, em outras palavras, a igreja visível é aquilo que nós vemos, que nós como seres humanos somos capazes de enxergar, de ver. É a igreja que pode ser vista, a comunidade dos fiéis aí que se reúne em lugares específicos, com templos, catedrais, ou coisas assim. Então, aquilo que nós somos capazes de ver e enxergar seria considerada a igreja visível. A igreja invisível, ela refere-se ao aspecto, né, espiritual, digamos assim, é composto por todos os verdadeiros crentes, né, em Jesus Cristo, independente aí da denominação, da localidade, independente do tempo, independente de qualquer coisa. Todos quantos creram em Cristo desde sempre e creram, né, genuinamente, eles são considerados aí como sendo membros dessa igreja invisível, né? E ela é invisível porque ela justamente se baseia na fé e nesse relacionamento espiritual com Deus. E ela não é limitada, né, por fronteiras físicas, ou até mesmo por instituições humanas, como o Luan falou anteriormente. Então, essa é a igreja que somente Deus vê, porque às vezes a gente não conhece, né? A gente não é capaz de enxergar exatamente quem é verdadeiramente crente em Cristo. Então, podem ter pessoas que são membros da igreja visível, mas que a gente não sabe, né? Que a gente não sabe que não são crentes de verdade, que não são verdadeiramente membros da igreja invisível. Por quê? Porque às vezes não, nós temos a capacidade de ver somente o exterior. E aí entra, né, a passagem bíblica que fala, por exemplo, do joio e do trigo. O Senhor conhece, né, quem é trigo e quem é joio, mas a gente é incapaz de ver. Embora as obras manifestem a verdadeira fé, também é possível ter obras e não ter fé, né? É possível, a gente vê isso regularmente. Então, é importante entender quem verdadeiramente é crente em Jesus, ele é membro aí da igreja invisível, né? Mas isso não significa que a pessoa possa ser membro da igreja invisível sem ser membro da igreja visível. Isso não significa que a pessoa possa se dizer crente verdadeiramente e como sendo verdadeiramente membro da igreja se essa pessoa não está na comunidade de fé, porque como nós vimos anteriormente, estar nessa comunidade é essencial, né, para a vida, né? Quem é crente precisa fazer parte do corpo de Cristo, não pode desprezar o corpo de Cristo. Então, todas as pessoas que são verdadeiramente crentes precisam fazer parte dessa igreja visível, né?
Aqui diz assim, eu peguei um trecho que diz assim: a igreja invisível é a união de todos os cristãos no mundo inteiro, sem divisões de estruturas, doutrinas e denominações. Em contrapartida, a igreja visível é uma igreja local, uma organização humana de pessoas que têm um compromisso entre si e se reúnem em um local específico. Digamos assim, um resumo, né? Outro ponto que aí não está no slide, mas que eu acho que é interessante entender também, é porque outro termo que é utilizado é o reino de Deus, né? E muitas vezes o termo reino de Deus é confundido com a igreja de Deus. E são termos diferentes, têm significados diferentes, né? A distinção, ela é importante, a distinção desses dois termos, porque embora os dois conceitos estejam relacionados, eles não são sinônimos, né? Eles possuem diferenças. O reino de Deus ele se refere ao governo soberano de Deus e eterno, né, sobre a criação. Ele existe desde sempre, né? Sempre Deus foi soberano, sempre Deus teve governo sobre tudo. E ele é um conceito mais amplo, né, que abrange aí a totalidade do domínio de Deus, o que inclui o céu, a terra e se manifesta aí no presente, no futuro, passado. O reino de Deus ele é caracterizado aí pela justiça divina, pela paz, pelo amor, pela presença plena de Deus. Já a igreja, ela se refere a essa comunidade, como nós vimos, né, de crentes em Cristo. Então, a igreja ela é a congregação dos fiéis que professam a fé e que pode ser aí dentro dessa igreja visível ou invisível. Embora às vezes a gente entenda como sendo sinônimos, elas não são sinônimos. Né? Alguém falou algo? Bacana. Então, ali tu tá falando do post aí. Aqui tem alguns textos aqui bíblicos que falam sobre essa diferenciação de visível e invisível. Está aí no slide como referência, a gente não precisa ler não, mas de repente se alguém quiser ler, a gente pode compartilhar depois os slides no grupo, para a gente poder pegar todas as referências aí, né? A gente não vai ler todas, senão vai ficar muito tarde também. Pode passar, professor. É isso aí com vocês. Sobre o papel da igreja na consumação dos tempos. Ou seja, como a gente vai ver a igreja agora enxergando uma perspectiva escatológica. A gente vai falar sobre escatologia na nossa última reunião agora, a próxima. Mas como a igreja vive o agora nessa perspectiva, nesta esperança escatológica. E aí a gente tem, né, muitas das vezes a gente vê o Apocalipse como com medo. Muitos cristãos veem o Apocalipse com medo e é o final dos tempos e tal, mas a gente vê que o Apocalipse, né, o próprio João, quando escreve essa carta, a ideia é de revelação. E revelação tanto de quem Deus, de quem Cristo é, você vê várias revelações da pessoa de Cristo, como também da vitória, ou seja, como Cristo ele está governando, ele é um rei vitorioso que morreu, mas ressuscitou, e todo o fim das coisas vai convergir na vitória de Cristo sobre todas as coisas. Eles estavam num ambiente de perseguição, mas João escreve o Apocalipse para mostrar como o Senhor ele é soberano e ele é vitorioso sobre todas as coisas. Então, existe uma vitória que está garantida. Então, como é que a igreja vive a partir disso, né? A partir dessa perspectiva escatológica que Cristo é vitorioso, ou seja, o fim é que Cristo venceu. Existe um reino de Cristo. Porque assim, se a gente for, quando a gente fala de reino, né? A gente vai ver que o próprio Cristo ele fala isso, né? Que ele veio trazer, né, anunciar o reino de Cristo, já é chegada a voz do reino de Deus. E, claro, a gente não vai entrar aqui nos detalhes sobre essa questão sobre o reino de Deus, mas fato é que existe um reino que foi instaurado na primeira vinda de Cristo. E agora nós, como cristãos, fazemos parte deste reinado, deste reino. Então, a gente, como uma nova criatura que somos, a gente vive a partir deste reinado, ou seja, dessa forma de governo de Cristo, essa nova criação dentro deste novo reino que foi instaurado. Mas é como alguns teólogos dizem, né, o já e ainda não. Ou seja, a gente já viu o reino, mas não em plenitude. Várias coisas vai ter essa perspectiva de um paradoxo de já e ainda não. Esse já e ainda não, ou seja, é um outro paradoxo desse, né? E às vezes mal compreendido no nosso meio, é que a gente já é santo, mas ainda não. Ou seja, vocês percebem como a Bíblia trata várias vezes a questão da santificação quanto pontual, no sentido ali de quando a gente crê, a gente é santo, mas ainda não no sentido que o pecado ainda está ali, a gente operando, existe atuações do pecado, a gente está sendo santificado, uma santificação progressiva ali, e no final, a glorificação. Ou seja, então, a gente já é santo e ainda não. Então tem várias questões dessas que a gente pode parecer paradoxal,
mas é como a Bíblia trata essas tensões aí de já ainda não. Então, na escatologia também tem muito disso. E a igreja deve viver a partir disso, desse já e ainda não. Ou seja, já existe um reino instaurado, o rei já é vitorioso, ele já venceu, a vitória já está garantida, mas ainda não. No sentido de que ainda vai acontecer. Existe um reino, Cristo quando voltar, e aí todas as coisas estarão. Paulo vai dizer que na igreja, para a igreja de Corinto, que quando, né, Cristo voltar, né, receberemos um corpo glorificado. E aquilo que é mortal será revestido de imortalidade, o que é corruptível de incorruptibilidade. Ou seja, essa agora nova criação vai realmente estar em plenitude. Então, nós que estamos vivendo não com medo, não uma escatologia de medo, de não sei o que, é que vai acontecer no futuro, e apocalipse, besta, isso, aquilo, não. A gente vive entendendo que a gente é testemunha. A gente é testemunha deste reino. A gente vive a partir desse reino, dessa nova criatura, que mostra o padrão, esse padrão desse novo reino para o mundo, e na esperança viva de que esse reino irá vir na sua totalidade, porque Cristo já venceu e todas as coisas estão debaixo do seu poder e da sua soberania. Então, a nossa perspectiva, a nossa expectativa escatológica é na vitória de Cristo. Então, e aí Paulo vai tratar muito sobre a ressurreição como esse marco de garantia de que se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Fato é, queridos, para encerrar essa parte, que nós como cristãos precisamos viver como embaixadores deste reino. Então, o mundo caído de pecado vive as práticas do mundo de pecado. Mas nós como cristãos vivemos a partir dessa nova criação, que é refletindo Cristo, é amando, servindo, pregando as verdades da palavra, sendo esse verdadeiro cristão que é a imagem de Cristo. Essa nova criação tem uma perspectiva, tem uma expectativa de que toda a criação será redimida e glorificada. É isso. Ah, sim, só para concluir, tem um texto, né, lá em Apocalipse, o próprio, né, João vai dizer que aí o Espírito e a igreja dizem vem. E aí, Maranata, esse clamor por vem, Senhor Jesus. A tua igreja, e aí, vocês falaram, os meninos que falaram sobre as figuras da igreja sendo um corpo, o templo do Deus vivo, do Espírito, mas também como noiva, e a qual o Senhor está endereçada, está sendo santificada para o encontro do esposo. E aí, né, como a gente falou, Maranata, é um clamor por vem, Senhor Jesus. A nossa esperança está na volta do Senhor Jesus. E essa volta para quê? Para que esse reino de Deus esteja estabelecido, que já foi estabelecido, mas na sua plenitude. É isso, que a gente possa clamar Maranata e a gente viver a partir desta verdade que já nos envolve. Muito bom. E, enfim, apesar dele ter trazido essa perspectiva escatológica, a gente ainda não acabou, não. Tem um pouquinho ainda de conteúdo ali que talvez ficasse mais organizado lá no e-mail, mas, enfim, foi eu que organizei errado. Mas aí a gente tem o desenvolvimento histórico da igreja, né, e os principais eventos e conceitos que fazem parte da história da igreja, digamos assim. E que é importante também a compreensão, até para que a gente entenda, né? Mas assim, não vamos aprofundar não, porque são muitas coisas e cada um desses pontos eles dariam aí uma reunião toda inteira só para isso. Mas só para a gente falar de maneira mais superficial de cada um, só a fim de conhecimento mesmo, depois eu creio que vai ter reuniões nos próximos semestres que a gente poderia aprofundar. Mas a gente tem aí os principais, né? O Concílio de Jerusalém, que foi em 50 depois de Cristo, onde foi abordada aí a questão da circuncisão e a inclusão aí dos gentios na igreja, algo assim bem inicial mesmo quando a gente vê. O Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, que foi convocado por Constantino, imperador, e ele definiu, e aí nesse concílio foi trabalhado, foi definida essa questão da doutrina da Trindade, e também foi onde combateu aí a heresia do arianismo. Depois lá na frente a gente fala um pouco sobre isso. E o Concílio de Constantinopla, depois em 381, onde reafirmou e foi expandido aí, né, os credos de Nicéia, e também foi abordada a divindade, né, do Espírito Santo. E em 431, Concílio de Éfeso, onde afirmou a natureza divina de Cristo, e
e o título de Maria como sendo mãe de Deus, né? Que é uma consequência da divindade de Cristo, né? De Cristo ser Deus. E o Concílio da Calcedônia, em 451 depois de Cristo, onde definiu aí as duas naturezas de Cristo, totalmente divina e totalmente humana, combatendo aí outra heresia. E também o Concílio de Trento, em 1545, aí já é pós a Reforma, né, que foi aí uma reação da Igreja Católica justamente a Reforma Protestante, que aí resultou em algumas mudanças, aí, algumas reformas internas, e a reafirmação de algumas doutrinas dentro da própria Igreja Católica, né? Ela reafirmou doutrinas que eram contestadas, que foram contestadas pela Reforma, né? Como alguns dogmas de questionamento, alguns dogmas da própria Igreja que foram contestados, como os sacramentos, a autoridade, perdão, do Papa, como se dá a salvação, né? Que foram pontos aí principais da Reforma. Então, foi nesse concílio onde os católicos reafirmaram aí esses pontos. E também mais tarde teve, agora bem mais recente, o Concílio do Vaticano II, né, que é onde muitas coisas foram modernizadas aí na Igreja Católica. Isso não diz muito respeito a nós, mas faz parte da história aí digamos, do cristianismo, né, de um modo geral. Como eu falei, assim, eu estou falando de maneira bem breve, né, bem en passant mesmo, mas isso são coisas muito mais profundas que a gente poderia, em outras oportunidades, falar sobre. Pode passar aí. Pronto, maravilha. A gente falou sobre como a igreja se adapta e responde a esses diferentes contextos culturais e sociais, né? Fala um pouco sobre é, a missologia da igreja e a sociedade, como viver a igreja e sociedade, né? Ou seja, houve até uma discussão muito boa, né? Esses dias sobre a fala de um pastor, o pastor André Valadão, né? Falando sobre a questão dos filhos, é, viver na universidade, esse medo dos filhos ir para a universidade, perder a fé e tal, responde muito a isso, né, que a gente vai falar aqui, é que como é que a igreja vive nessa sociedade. E falando um pouco sobre o que os meninos falaram, já, né, também colocaram, é que nós vivemos como representantes de um reino eterno, de um reino de Deus que já está entre nós e que os princípios desse reino não são desse mundo caído. Então, a primeira coisa, como é que a igreja vive na sociedade? Apresentando a Cristo, através da nossa maneira de viver, através da nossa pregação. Então, nós vivemos na sociedade, primeiro, refletindo a Cristo. Ser cristão é refletir a Cristo, é revelar quem Cristo é através da nossa vida. Então, o primeiro passo é esse. E para isso, a nossa fé tem que estar bem firmada. Nós temos que ter uma vida firmada em Deus, através da sua palavra, e agir na sociedade, primeiramente, revelando a Cristo. Acho que isso responde muito, né, na pergunta. Como é que nós vamos viver os contextos culturais? Deus não chamou a igreja para que, ou seja, a igreja ela não é essa diversidade da igreja, ela não é que nós vamos colocar uma unidade nas culturas, por exemplo, impor uma certa cultura em todos os lugares, né, do mundo. Não. A gente vai respeitar a cultura aonde aquela cultura também reflete os princípios de Deus, porque nós cremos, partimos do princípio que nós acreditamos, em que a humanidade, mesmo que caída, mas ainda tem a imago Dei, a imagem de Deus que está em todos os homens. Então, queridos, em todas as culturas, ela tem também aquilo que reflete os princípios do reino de Deus, como também os princípios, os princípios do pecado, afetado pelo pecado. Vejamos, o Brasil tem aspectos que refletem, né, o Deus Criador, por exemplo, somos um povo acolhedor, um povo receptivo, um povo alegre, isso são princípios de Deus, mas temos também aquele jeitinho brasileiro, corrupção, são princípios e são coisas que refletem o mundo caído. E como é que nós vivemos diante disso? É aquilo que a cultura ela responde, reflete a criação, ao Deus Criador, nós vamos, né, alinhando e concordando e vivendo isso para a glória de Deus, mas quando isso fere os princípios de Deus e da criação, que é afetado pelo pecado, nós vamos responder de que forma? Fazendo
aquilo que Deus nos chamou para fazer. Primeiro, condenando as obras do mundo, no sentido de nós, né, nós nos colocamos e nós nos posicionamos contrário ao pecado, ao mundo, a esse mundo caído, mas primeiramente também como Cristo fez, amando ao próximo, amando essa sociedade, amando, fazendo com que essa sociedade possa ser convencida através do poder do Espírito Santo, que é o Evangelho, e não uma imposição teocrática. Acho que o ponto principal é a gente, né, partir disso. Como é que nós vamos viver nesses contextos culturais? Respeitando a cultura e também, né, usando a cultura para glorificar a Deus, mas entendendo que a cultura ela tem pontos que são reflexo da criação, do Deus Criador, mas também tem pontos que são pontos reflexo do pecado, da queda do homem. E nesses pontos nós condenamos, ou seja, anunciando a verdade da palavra, mas fazendo isso de forma em que amor, para levar todo homem, né, toda a consciência cativa ao Evangelho de Cristo. Eu vou ser breve nesse ponto. Samuel, contigo. Sim, e aí como a gente falava dessa questão aí da igreja, dos problemas e da importância também de conhecer a história, a gente sabe que na história da igreja, né, muitas falsas doutrinas, né, muitas coisas que feriam de maneira muito frontal à fé, elas também surgiram, né? E aí que entra algumas heresias e que foram combatidas no decorrer da igreja, que eu acho que é importante falar disso, porque muitas vezes a gente se pega vendo nos meios de comunicação, pessoas, por exemplo, defendendo coisas que são absolutamente opostas, não só nos meios de comunicação, mas infelizmente até mesmo na própria igreja, né? Nos cultos a gente vê pessoas pregando coisas que são contrárias aí à nossa fé. E contrárias de maneira herética. Por isso que é importante também conhecer, para que a gente possa identificar e reafirmar aí a nossa fé, né? Então, dentre as principais heresias, tem aí o gnosticismo, que é algo bem mais, digamos assim, no início ali da igreja dos primeiros séculos, que era uma série de crenças que afirmavam que o mundo material ele era mal e que a salvação ela vinha através desse tipo de um conhecimento, né? Negava ali a plena humanidade de Jesus Cristo também, essa heresia. Dentre muitas outras coisas, né? Mas acho que os pontos principais eram esses. Tem também aí o passionismo, que rejeitava também o Antigo Testamento e propunha ali um cânone bíblico mais restrito, né? Rejeitando o Antigo Testamento, porque ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento ele era um Deus diferente do Deus do Novo Testamento, que também é uma heresia, né? E montanismo também já no século II, que foi um movimento que proclamava aí novas revelações e uma iminente segunda vinda de Jesus, e enfatizava também um rigor muito ascético enfim, e todas essas heresias elas foram sendo combatidas, né, no decorrer da igreja. No século IV teve o arianismo, que também acho que é mais conhecido, é uma das mais conhecidas aí, que afirmava que Cristo ele era uma criatura criada e não era coeterno com o Pai, e de maneira que negava a plena divindade de Jesus. E lá no Concílio de Nicéia, como a gente viu, no ano de 325, ele foi condenado a essa heresia. Também tem o nestorianismo, mais à frente, no século V, foi quando surgiu, que era uma heresia que dizia que Cristo ele tinha duas pessoas separadas, né? Uma divina e outra humana, em vez de uma única pessoa, ou melhor, ensinava que Cristo tinha duas pessoas separadas, foi isso que ele diz, né? Uma divina e outra humana, em vez de uma única pessoa com duas naturezas, né? Que também foi condenado no Concílio de Éfeso em 430, alguma coisa, 431. Também tem monofismo, que afirmava que Cristo tinha apenas uma natureza após a encarnação, em vez dessas duas naturezas, divina e humana, que também foi condenado no Concílio da Calcedônia. E uma das mais conhecidas, se não a mais, é o pelagianismo, né, que negava o pecado original e afirmava que os seres humanos eles de alguma forma poderiam alcançar a salvação através de seus próprios esforços,
sem essa graça divina, né? Sem esse passo, esse primeiro passo aí do Espírito Santo. Sem a obra do Espírito Santo, né? Sem a graça de Deus realizando a salvação em nós. Que também foi condenada aí no concílio. Enfim, são heresias. Tem muitas outras, né? No decorrer da igreja. Mas acho que talvez essas sejam as principais, que negam verdades bíblicas que são fundamentais para a nossa fé. E é importante conhecer a história para que a gente possa também fortalecer a nossa fé, firmar a nossa fé naquilo que é a verdade do Evangelho. Né? Acabou? Maravilha. Samuel, sobre esse último tema, eu tenho a gente tem, né, dá um spoilerzinho aí ao pessoal, mas de antemão a gente vai ter uma live com o professor Lucas Gesta, é um dos grandes professores sobre a história da igreja, o início ali da igreja. A gente vai falar muito sobre o início da igreja, a patrística, os principais concílios e heresias que falavam, que a gente falou, que o Samuel comentou aí. Então, fiquem ali atentos na página lá do Instagram, que em breve a gente vai ter uma live aí muito interessante.